Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite vou contar para vocês uma história que poucos ousaram registrar nos pergaminhos da história. Uma história sobre palavras que queimam, sobre orgulho que desafia os céus e sobre um homem que jurou ao rei: "Eu falo a língua dos dragões." O rei riu. Ah, como riu! Mas o céu... Bem, o céu não achou a menor graça. Aproximem-se, encham suas canecas e deixem que eu lhes conte sobre Teron Sinzaruna, o estudioso mais arrogante e brilhante que já pisou nas terras de Dratmur. Tudo começou numa noite igual a esta, há 3 luas atrás, no grande salão do rei Hadrian, o terceiro de seu nome, protetor das planícies douradas e, segundo ele mesmo, o homem mais sábio do reino. Spoiler, não era. O salão estava repleto de nobres entediados, cortesãos bajuladores e um bufão que não tinha a menor noção do timing de suas piadas. No centro de tudo, sentado em seu trono de mármore negro e ouro excessivo, estava Hadrian, com sua coroa pesada e sua paciência ainda mais pesada. Foi quando as portas se abriram. Teron Sinzaruna entrou como se o salão lhe pertencesse. Túnica escura, olhos cinzentos como brasas apagadas, cabelos longos presos com um cordão de couro gasto. Ele não se curvou, não pediu permissão. Apenas caminhou até o trono, deixando um rastro de silêncio atordoado atrás de si. "Majestade", disse Teron, com a voz calma de quem já decidiu desafiar o destino, "venho pedir sua permissão para acessar a biblioteca proibida." O rei ergueu uma sobrancelha. Os nobres riram nervosamente. O bufão fez uma piada sobre livros poeirentos. Ninguém percebeu a tensão no ar. "A biblioteca proibida?" Hadrian repetiu, com um sorriso zombeteiro. "E por que exatamente um simples estudioso precisaria de acesso aos tomos mais perigosos do reino?" Teron não desviou o olhar. "Porque eu falo a língua dos dragões." O silêncio foi absoluto, até o bufão calou a boca. Então Hadrian explodiu em gargalhadas. Uma risada alta, cruel, que ecoou pelas colunas de pedra como o rugido de um leão ferido. Os cortesãos o seguiram, é claro, porque era isso que cortesãos faziam. "A língua dos dragões", o rei repetiu, limpando uma lágrima imaginária. "Você ouviu isso, meu povo? Este tolo afirma conhecer a fala dracônica, a língua que nem os mais sábios magos dominam completamente." Teron não se mexeu, apenas esperou. "Muito bem", Hadrian disse, ainda sorrindo. "Prove." E foi aí, meus amigos, que as coisas ficaram interessantes. Teron respirou fundo, fechou os olhos, e quando abriu a boca, o som que saiu não era humano. Era fogo. Não literalmente, claro. Ou talvez sim, difícil dizer. As palavras saíram como um trovão enrolado em vidro quebrado, cada sílaba vibrando nas pedras do salão, fazendo as tochas tremerem e os nobres recuarem. Era belo. Era terrível, era antigo. Ele falou apenas 3 palavras, e no momento em que a última sílaba deixou seus lábios, as janelas do grande salão explodiram. Não foi vento, não foi magia de algum mago escondido, foi o céu. O próprio céu reagindo. Do lado de fora, o horizonte se incendiou. Chamas alaranjadas rasgaram as nuvens como garras atravessando o tecido. Uma sombra colossal atravessou a lua cheia. E um rugido real, de criatura real, ecoou sobre Dratmur. Dragões. Os nobres gritaram, guardas correram para as janelas, o bufão desmaiou. Hadrian se levantou do trono, pálido como um morto. O que você fez?" ele sussurrou. Teron virou-se para ele, com o rosto impassível, mas os olhos ardendo com algo entre triunfo e pavor. "Eu disse que falava a língua dos dragões, majestade. Não disse que eles aprovariam." E enquanto o fogo começava a dançar no céu e as sombras aladas se multiplicavam no horizonte, Teron Sinzaruna deu as costas ao rei e caminhou para fora do salão. "Porque vejam bem, meus queridos ouvintes,
Às vezes, provar que você está certo é a pior coisa que você pode fazer. Ah, meus amigos, vocês devem estar se perguntando: DMD, o que aconteceu depois? Bem, vou contar. Mas primeiro, deixem-me apresentar os outros tolos, digo heróis, desta história. Porque Teron Sinzaruna, por mais brilhante que fosse, não era idiota o suficiente para enfrentar dragões sozinho. Não, não. Até os arrogantes sabem quando precisam de ajuda, e ajuda, neste caso, veio em formas bem peculiares. 3 dias após o incidente no grande salão, Teron estava na taverna do Javali Faminto, tentando não ser reconhecido. Difícil, quando metade do reino queria sua cabeça e a outra metade queria que ele repetisse o truque. Ele estava no canto mais escuro, encapuzado, quando ela se sentou à sua frente sem pedir licença. Você é o homem que acordou os dragões, disse a mulher. Não era uma pergunta. Teron ergueu os olhos. Ela era alta, musculosa, com cabelos vermelhos trançados como cordas de guerra e uma cicatriz que cortava seu rosto do olho esquerdo até o queixo. Usava a armadura de couro batido e carregava um machado que parecia ter visto mais batalhas que a maioria dos veteranos. E você é? Brin Machadoraio, caçadora de recompensas. Mas não estou aqui pela recompensa. Teron arqueou uma sobrancelha. Não? Não. Estou aqui porque dragões mataram minha família há 15 anos. E se você os acordou, vai me ajudar a colocá-los para dormir de novo, permanentemente. Antes que Teron pudesse responder, uma voz jovem e animada interrompeu. Opa, opa! Posso participar dessa aventura suicida também? Ambos viraram. Um halfling, baixinho de cabelos castanhos despenteados e olhos cheios de curiosidade maliciosa, estava em pé sobre uma cadeira, sorrindo como se tivessem acabado de convidá-lo para uma festa. Quem é você? Brin perguntou com a mão já no cabo do machado. Finric Dedos Leves, ladrão, bardo amador e atualmente fugindo de um senhor de escravos muito irritado de Porto Velho. Ouvi vocês falando de dragões e pensei, Finn, isso parece perigoso e possivelmente lucrativo. E aqui estou. Teron suspirou. Eu não preciso de... Você precisa sim. Finric interrompeu, pulando da cadeira e se sentando à mesa. Porque, meu caro estudioso arrogante, os guardas do rei estão a 3 quarteirões daqui, procurando por você. E eu conheço 7 saídas secretas desta taverna. 6 delas não levam direto ao esgoto. Teron e Brin trocaram olhares. Está bem, Teron disse. Mas se você nos atrasar... Atrasar? Eu? Finric fingiu estar ofendido. Meu amigo, eu sou a velocidade personificada. Sou como um raio, como uma... Ele está vindo? Uma quarta voz perguntou. Todos viraram. No canto oposto da taverna, sentado sozinho, estava um homem que eles não tinham notado antes. Alto, vestindo robes cinzentos gastos com um cajado de madeira escura apoiado ao lado. Seu rosto era marcado por rugas profundas, mas seus olhos... seus olhos brilhavam com uma luz prateada antinatural. E você é? Brin perguntou, a mão ainda no machado. Meu nome não importa, mas podem me chamar de Corvus. Ele se levantou lentamente, como se cada movimento doesse. Sou um observador, um guardião dos conhecimentos proibidos, e você, Teron Sinzaruna, acabou de abrir uma porta que deveria permanecer fechada. O silêncio pesou sobre a mesa. Os dragões que você invocou, Corvus continuou, sua voz grave como pedra raspando pedra, não são simples bestas, são os primordiais, os primeiros dragões, aqueles que existiam antes dos deuses moldarem o mundo. Eles dormiam há 1000 anos presos por um feitiço antigo. E você quebrou o selo. Teron empalideceu. Eu não sabia... Claro que não sabia. Ninguém sabe, exceto eu. Corvus caminhou até a mesa. E agora temos pouco tempo. Os primordiais estão despertando, um por um. Quando o último abrir os olhos, o mundo queimará. E não haverá reinos, nem reis, nem tavernas para contar histórias. Finric riu nervosamente. Então, estamos todos condenados?
Provavelmente, Corvus disse sem emoção, a menos que encontremos a chama primordial. Ao quê? Brin perguntou. A chama primordial. O fogo original do qual todos os dragões nasceram. Está escondida no coração da Montanha Negra, guardada por, bem, coisas que farão você desejar enfrentar dragões. Teron respirou fundo. E se encontrarmos essa chama? Então talvez, apenas talvez, possamos selar os primordiais novamente, ou destruí-los de uma vez por todas. Brin bateu o punho na mesa. Então o que estamos esperando? Finric ergueu a mão timidamente. Eu gostaria de registrar que acho isso uma péssima ideia. Mas, já que ninguém perguntou minha opinião, quando partimos, Teron olhou para cada um deles. Uma guerreira sedenta por vingança. Um ladrão irresponsável. Um mago misterioso que falava em apocalipses. E ele, o estudioso que tinha orgulho demais e juízo de menos. Partimos ao amanhecer, Teron disse, finalmente. Corvus acenou lentamente. Então que os deuses tenham piedade de nós, porque os dragões certamente não terão. E assim, meus ouvintes, formou-se o grupo mais improvável de heróis que este bardo já teve o prazer de conhecer. 4 almas perdidas, unidas por desespero e destino, marchando rumo a uma montanha que cuspia fogo e pesadelos. Mas essa é apenas a jornada começando, e as piores provações ainda estavam por vir. E foi assim, meus caros aventureiros, que nosso quarteto de desafortunados deixou a segurança das cidades e adentrou as terras ermas. Aquela região do mapa onde os cartógrafos simplesmente desenham caveiras e escrevem melhor não. A Montanha Negra ficava a 7 dias de viagem, 7 dias que pareceriam 7 anos. O primeiro sinal de que algo estava errado veio na 3ª noite. Eles acamparam numa clareira rodeada de árvores retorcidas, cujos galhos pareciam dedos esqueléticos arranhando o céu. Finric estava de guarda, cantarolando baixinho uma canção sobre uma donzela e um sapo. Não perguntem, quando ouviu. Um sussurro. Não, vários sussurros, vindos de todas as direções, mas de lugar nenhum ao mesmo tempo. Sinzaruna. Sinzaruna, você acordou, você nos libertou. Finric engoliu seco. Pessoal, acho que temos companhia. Teron acordou primeiro, seguido por Brin, que já estava com o machado em mãos antes mesmo de abrir os olhos completamente. Corvus permaneceu sentado, imóvel, como se já soubesse o que estava acontecendo. O que foi? Brin perguntou. Vozes, Finric disse apontando para o nada. Sussurros. Dizendo o nome dele, todos olharam para Teron. Os primordiais, Corvus disse calmamente, como quem comenta sobre o clima. Eles sabem quem você é, sabem onde você está e estão enviando mensageiros. Que tipo de mensageiros? Teron perguntou, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. A resposta veio na forma de sombras. Elas surgiram das árvores. Não, eram as árvores. Os galhos se contorceram, tomando formas humanoides, com olhos vazios e bocas que se abriam em gritos silenciosos. Criaturas de madeira morta e escuridão solidificada, movendo-se como água corrompida. Espectros da floresta morta, Corvus murmurou. Almas presas entre mundos, corrompidas pela magia dracônica antiga. Eles não podem ser mortos, apenas dispersos. Ótimo, Brin disse, girando o machado. Adoro desafios impossíveis. E então o inferno começou. Brin foi a primeira a atacar, seu machado cortando através da primeira criatura com força brutal. A sombra se dividiu, mas não caiu. Simplesmente se reformou, fluindo como fumaça venenosa. Dispersar! Não matar! Corvus gritou, erguendo o cajado. Luz prateada explodiu da ponta, empurrando as sombras para trás. Mas elas continuavam vindo. Finric dançava entre as criaturas, suas adagas curtas cortando e perfurando, sempre em movimento. Alguém tem um plano melhor que não morrer? Teron sabia o que precisava fazer. Sabia e temia. Ele respirou fundo e começou a falar.
Não em comum, não em élfico ou anão, mas na língua antiga, a fala dracônica. As palavras saíram como brasas da boca, queimando sua garganta, fazendo seus olhos lacrimejarem. Cada sílaba era uma punhalada de dor, mas ele continuou, e as sombras pararam, congelaram no lugar, como se algo infinitamente mais poderoso tivesse dado uma ordem direta. Então, lentamente, começaram a se dissolver, não com violência, mas com resignação, como fumaça dispersando ao vento. Quando a última sombra desapareceu, Theron caiu de joelhos, tossindo sangue. Theron! Finric correu até ele. Bryn olhou ao redor desconfiada. O que você disse a elas? Theron limpou a boca com as costas da mão. Eu ordenei que se afastassem, em nome dos primordiais. Corvus se aproximou, o rosto sombrio. Você está usando o poder deles. A língua não é apenas comunicação, é comando, é domínio. Cada vez que você a usa, você se conecta mais profundamente com os dragões antigos. E isso é ruim porque... Finric perguntou. Por quê? Corvus disse, fixando Theron com um olhar penetrante. Quanto mais ele usa, mais eles podem influenciá-lo. A fala dracônica é uma via de mão dupla, e os primordiais são mestres em corromper mentes. Theron engoliu seco, mas não disse nada. Nos dias seguintes, a jornada ficou mais estranha. O céu parecia errado. As nuvens se moviam em padrões impossíveis, formando espirais e símbolos que doíam de olhar. À noite, eles podiam ouvir rugidos distantes, vindos de todas as direções. E Theron começou a ter sonhos, sonhos onde ele voava, onde o mundo era pequeno abaixo dele, frágil como vidro, onde o fogo não era destruição, mas libertação. Ele não contou aos outros, mas Corvus sabia. Corvus sempre sabia. Na sexta noite, enquanto Finric e Bryn dormiam, o velho mago sentou-se ao lado de Theron. Eles estão falando com você, não estão? Corvus perguntou baixinho. Theron não respondeu imediatamente. Então, finalmente, sim. O que eles dizem? Que eu pertenço ao céu. Que eu não sou humano, não realmente. Que o fogo é minha verdadeira natureza. Theron riu amargamente. Que eu sou um tolo por tentar detê-los. E Corvus ficou em silêncio por um longo momento. Talvez você seja um tolo, ele disse finalmente, mas somos todos tolos aqui. E às vezes, meu jovem estudioso, os tolos são os únicos corajosos o suficiente para desafiar o impossível. Theron olhou para o velho mago. E se eu não conseguir resistir? E se eles me transformarem no que querem que eu seja? Corvus colocou uma mão pesada no ombro de Theron. Então nós faremos o que deve ser feito, mesmo que doa. No sétimo dia, finalmente, eles a viram. A Montanha Negra. Não era preta por causa da pedra. Era preta porque a luz simplesmente recusava-se a tocá-la. Era uma ferida no mundo, um buraco na realidade, e do seu topo jorrava não lava, mas algo pior. Fogo que ardia em cores que não deveriam existir. E na base da montanha, esperando como sentinelas congeladas no tempo, estavam eles. Ossos. Ossos gigantescos, esqueletos de dragões, maiores que castelos, meio enterrados na terra cinza. A tumba dos primordiais, Corvus sussurrou, onde eles foram selados, onde alguns ainda dormem. Finric olhou para cima, para a montanha impossível, e depois para seus companheiros. Alguém mais quer desistir? Não? Só eu? Beleza. Bryn sorriu, a primeira vez que faziam isso em dias. Chegamos até aqui, Halfling. Não vamos voltar agora. Theron respirou fundo, sentindo a queimação na garganta, ouvindo os sussurros em sua mente. Vamos terminar isso, ele disse. E juntos, os quatro caminharam rumo à montanha que cuspia pesadelos, sem saber que nas sombras acima, olhos imensos e antigos já estavam observando. Ah, meus ouvintes, é aqui que a história fica sombria, onde o humor dá lugar ao medo e a esperança começa a vacilar, como uma vela na tempestade. Preparem seus corações, porque a Montanha Negra não perdoa.
E nem sempre os heróis saem ilesos. A entrada da montanha era uma fenda na rocha, tão escura que parecia engolir a luz das tochas. O ar que saía de dentro era quente, sulfuroso e carregava um cheiro de algo muito, muito antigo. Alegre, Finrick murmurou, exatamente o tipo de lugar onde eu gostaria de passar meus últimos momentos de vida. Cale a boca e siga em frente, Brin disse, mas sua voz estava tensa. Até ela sentia o peso daquele lugar. Corvus foi o primeiro a entrar, seu cajado brilhando com luz prateada fraca. Os outros o seguiram, descendo por túneis retorcidos que pareciam mais veias de um organismo vivo do que passagens de pedra. E então começaram a ver as marcas. Símbolos dracônicos entalhados nas paredes, brilhando com um calor interno. Theron passou os dedos sobre eles, sentindo a energia pulsante. Isso é uma história, ele murmurou. Está contando uma história. Que história? Brin perguntou. Theron leu em silêncio, seus olhos percorrendo os símbolos. Quanto mais lia, mais pálido ficava. A história dos primordiais. De como eles criaram o mundo com fogo e vontade, de como os deuses chegaram depois, menores e fracos, e temeram o poder dos dragões. Ele parou, a mão tremendo. Os deuses não selaram os primordiais para proteger a humanidade. Eles os selaram porque tinham medo. Medo de que os dragões os destruíssem. Então os deuses são os vilões? Finrick perguntou confuso. Não há vilões aqui. Corvus disse sombriamente. Apenas poder, e aqueles que temem perdê-lo. Eles continuaram descendo. O calor aumentava a cada passo. Finrick começou a suar profusamente. Brin tirou parte da armadura. Até Corvus parecia afetado, sua respiração mais pesada. Mas Theron parecia confortável, como se o calor fosse natural, como se pertencesse ali. E foi então que ouviram uma voz. Não em suas orelhas, mas em suas mentes, grave, antiga, ressoando como trovão subterrâneo. Sinzaruna. Todos pararam. Você veio, finalmente. Theron deu um passo à frente mesmo quando Brin tentou segurá-lo. Quem está falando? Ele gritou para a escuridão. Eu sou Vortax, o primeiro despertar, o devorador de estrelas. E você, pequeno humano que fala nossa língua, você é interessante. A passagem se abriu em uma câmara colossal, e lá, no centro, acorrentado por correntes de luz dourada que pulsavam com magia divina, estava ele, um dragão. Não como os dragões dos contos, não como as bestas que queimavam aldeias. Isto era algo primordial, algo que existia antes da existência ter regras. Seu corpo era negro como o vácuo entre as estrelas, suas escamas refletindo cores impossíveis. Tinha 6 olhos, todos fixos em Theron. Asas que pareciam feitas de noite solidificada, dobradas contra o corpo imenso. E ele estava sorrindo. Você conhece as palavras, fala nossa língua, mas você entende o que isso significa? Theron não conseguia desviar o olhar. Significa que posso selar vocês novamente. O dragão riu. O som fez a montanha tremer. Selar? Criança tola. As correntes já estão quebrando. Cada palavra que você fala em nossa língua as enfraquece mais. Você não veio aqui para nos selar. Você veio porque eu o chamei. Não, Theron sussurrou, mas sua voz não tinha convicção. Sim, desde o momento em que você falou no salão do rei idiota. Desde que pronunciou aquelas 3 palavras, você se tornou meu. A fala dracônica não é ensinada, criança. Ela é herdada, está em seu sangue, sempre esteve. Corvus deu um passo à frente, o cajado erguido. Ele está mentindo, Theron. Não ouça! Mentindo? Vortax virou um de seus olhos para Corvus. Diga a ele, observador. Diga a verdade que você escondeu sobre o que ele realmente é. Todos olharam para Corvus. O velho mago estava pálido, o cajado tremendo em suas mãos. Corvus, Brin disse lentamente, do que ele está falando? Corvus fechou os olhos. Quando os abriu, havia apenas resignação neles. Theron,
Você perguntou como conseguiu aprender a fala dracônica quando nenhum outro humano conseguiu. Sua voz estava quebrada. A resposta é simples. Você não é totalmente humano. O silêncio foi ensurdecedor. O quê? Teron sussurrou. Há 1000 anos, quando os primordiais foram selados, alguns deles já tinham se misturado com humanos, criado descendentes, sangue dracônico correndo em linhagens mortais. A maioria dessas linhagens se perdeu, mas algumas sobreviveram, escondidas, esquecidas. Você está dizendo que eu sou... Teron não conseguiu terminar. Um meio-dragão, Corvus disse, descendente direto dos primordiais. Por isso você pode falar a língua, por isso eles podem influenciá-lo, por isso você nunca se sentiu completamente humano. Bryn recuou instintivamente. Finric estava sem palavras, algo raro. Teron caiu de joelhos, o mundo desmoronando ao seu redor. Sim, Vortax ronronou. Agora você entende. Você não está aqui para nos deter. Você está aqui para nos libertar. É seu destino, seu propósito. Quebre as correntes, Cinzaruna. Fale as palavras. E juntos reconstruiremos este mundo em chamas. Não, Teron disse, mas sua voz era fraca. Teron, Bryn disse, o machado erguido, lágrimas descendo por seu rosto. Afaste-se do dragão. Agora. Ele não consegue, Corvus disse suavemente. O sangue está chamando. A escolha já foi feita. E Teron, com lágrimas correndo por seu rosto, com a voz daquele dragão antigo ecoando em cada fibra do seu ser, começou a andar em direção às correntes. Teron, não! Finric gritou. Mas era tarde demais. Teron ergueu a mão, tocou a primeira corrente de luz dourada e começou a falar. Em dracônico. As palavras de poder que quebrariam o selo. E foi assim, meus ouvintes, que o maior medo se tornou realidade. O herói, corrompido por sua própria natureza. A esperança transformada em desespero. Mas a história ainda não acabou. Porque mesmo na escuridão mais profunda, às vezes, uma pequena luz pode fazer toda a diferença. E assim chegamos ao fim, meus caros aventureiros. Ao momento onde tudo se decide, onde heróis são feitos ou desfeitos, onde o fogo consome ou purifica. Segurem suas canecas, respirem fundo. Porque esta é a parte que eu nunca esqueço de contar. A primeira corrente se partiu com um som, como vidro celestial quebrando. Luz dourada explodiu em todas as direções. Vortax rugiu em triunfo, suas asas se abrindo parcialmente, livre de uma prisão milenar. Sim, continue, meu filho, liberte-me. Teron estava em transe, suas mãos já tocando a segunda corrente, as palavras dracônicas fluindo de sua boca como um rio de fogo. Bryn correu em direção a ele, mas Vortax moveu sua cabeça massiva, bloqueando o caminho. Não interfira, mortal insignificante, este é o destino dele. Destino? Bryn gritou com raiva e desespero. Ele é meu amigo. Ele nunca foi seu amigo, ele sempre foi meu. Foi quando Finric fez algo completamente insano. O Halfling correu, não em direção a Teron ou ao dragão, mas para as paredes da câmara, para os símbolos dracônicos gravados na pedra. Corvus! Ele gritou. Esses símbolos, eles contam a história dos primordiais, certo? Sim, mas... Então eles também devem contar como foram selados, como os deuses os derrotaram. Corvus piscou. Então seus olhos se arregalaram. Você é um gênio, Halfling ladrão. Eu sei, agora me ajude a ler isso antes que todos morramos. Enquanto Vortax estava distraído com Bryn, Corvus e Finric correram pelas paredes, lendo freneticamente os símbolos antigos. E então Corvus encontrou. Aqui, a chama primordial não é um objeto. É um conceito, é a primeira centelha de criação, o momento onde o fogo se tornou vida, está dentro de todo ser que carrega sangue dracônico. Finric olhou para Teron. Espera, se ele tem sangue dracônico, então ele carrega a chama primordial, Corvus completou. Ele é a chave, ele sempre foi. A segunda corrente se partiu.
Vortax estava quase livre, apenas uma corrente restando. Teron! Bryn gritou com toda a força de seus pulmões. Ouça-me! Você não é o que esse monstro diz que você é. Você é mais que seu sangue, mais que seu destino. Palavras vazias. Vortax zombou. Não são! Finric gritou, sua voz ecoando pela câmara. Você acha que somos seus amigos por acaso, estudioso idiota? Você salvou minha vida na floresta. Lutou ao nosso lado. Escolheu vir aqui mesmo sabendo que podia morrer. Teron vacilou, sua mão a centímetros da última corrente. Corvus deu um passo à frente. Sua voz suave, mas firme. Teron Sinzaruna. Você tem sangue de dragão, sim. Mas também tem sangue humano. E a humanidade. A humanidade é a capacidade de escolher, de desafiar o destino, de ser mais que aquilo para o qual você nasceu. As lágrimas continuavam descendo pelo rosto de Teron. Sua mão tremia. Quebre a corrente, Vortax rugiu. Quebre! E Teron parou. Lentamente, muito lentamente, afastou a mão da corrente. Não, ele sussurrou. O quê? Eu disse não! Teron gritou, virando-se para encarar o dragão. Seus olhos estavam brilhando agora, não com a luz dourada da corrupção, mas com chamas prateadas de vontade pura. Você está certo. Eu tenho seu sangue. Eu falo sua língua. Eu carrego sua chama. Teron respirou fundo, e quando falou novamente, foi na fala dracônica, mas diferente, com autoridade própria, com escolha. Mas a chama é minha, e eu escolho como ela queima. Vortax rugiu, tentando se libertar, mas a última corrente o mantinha preso. Teron ergueu as mãos. Corvus, entendendo o que precisava ser feito, se juntou a ele, colocando o cajado ao lado. Bryn veio a seguir, colocando uma mão no ombro de Teron. E Finric, o pequeno halfling corajoso, segurou a outra mão. Juntos, Teron começou a falar, não para quebrar o selo, mas para fortalecê-lo. Palavras de criação, de ordem, de equilíbrio. A chama primordial dentro dele não destruindo, mas construindo, não liberando caos, mas restaurando harmonia. A luz explodiu dele como um sol nascente. Vortax rugiu em fúria e terror. Não! Você não pode! Você é meu! Eu nunca fui seu, Teron disse, sua voz ecoando com poder. Eu sou meu e escolho selar você novamente, para sempre. Mas novas correntes, não de luz divina, mas de chamas prateadas, explodiram do chão, enrolando-se ao redor de Vortax. O dragão lutou, mas era inútil. A chama primordial estava agindo contra ele. Uma por uma, as outras câmaras da montanha ecoaram com rugidos de outros primordiais, sendo selados novamente. O feitiço de Teron se espalhou por toda a Montanha Negra, reforçando cada selo, cada corrente, cada prisão. Você vai se arrepender, Vortax sussurrou, sua voz enfraquecendo. Talvez, Teron disse, mas prefiro me arrepender de fazer o certo do que viver com a certeza de ter feito o errado. E com um último rugido que ecoou através das eras, Vortax foi silenciado. As correntes brilharam uma última vez e então se solidificaram, mais fortes que nunca. Os primordiais estavam selados. Quando saíram da montanha, o céu estava normal, nuvens brancas, sol brilhando, pássaros cantando. O mundo não tinha acabado. Finric foi o primeiro a falar. Então, a gente fez isso? A gente realmente fez isso? Bryn riu, exausta. Parece que sim, halfling. Corvus olhou para Teron, que estava pálido, tremendo, mas de pé. Como você se sente? Teron pensou por um longo momento. Diferente. Ainda ouço os sussurros, mas distantes, como ecos. Posso viver com ecos. E o rei? Finric perguntou. Ele ainda vai querer sua cabeça? Teron sorriu pela primeira vez em dias. Então acho que não voltaremos para Drathmur tão cedo. Ótimo, Bryn disse, batendo o machado no ombro. Sempre quis ver o que há além das montanhas do crepúsculo. Ouvi dizer que há tesouros antigos na cidade perdida de Talazar, Finric disse, seus olhos brilhando.
E ouvi dizer que há conhecimentos proibidos na biblioteca de cristal. Teron adicionou. Corvus balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Tolos, todos vocês, completos tolos. Os melhores tipos de tolo, Finric disse. E assim, os 4 heróis improváveis caminharam juntos pela estrada, em direção a novas aventuras, novos perigos, novos destinos. Porque vejam bem, meus ouvintes, o mundo sempre precisará de heróis, especialmente os tolos o suficiente para desafiar dragões. E aqui, ao fim desta história, deixem-me cantar para vocês uma canção que aprendi há muito tempo. Uma canção sobre fogo e escolhas, sobre destino e livre-arbítrio. O fogo queima, o fogo arde, nas veias corre antigo e forte. Mas maior que chama ou sorte é a escolha que nos guarde. Dragões rugem nos céus escuros, prometendo poder e glória. Mas nós escrevemos nossa história com corações livres e puros. Que venham 1000 tentações, que gritem 1000 vozes de fogo. Eu escolho meu próprio jogo e sigo com meus companhões. E assim termina a história de Teron Sinzaruna, o estudioso que falou a língua dos dragões e descobriu que o maior poder não está no sangue que herdamos, mas nas escolhas que fazemos. Lembrem-se, meus caros aventureiros, vocês não são definidos pelo que nasceram para ser. São definidos pelo que escolhem se tornar. Agora, se me dão licença, minha garganta está seca e minha caneca está vazia. Mas antes de ir, se você gostou, dá um like e se inscreve para que possamos continuar a trazer novas histórias, porque sempre há mais aventuras, sempre há mais histórias. E eu, DMD o Bardo, estarei aqui para contá-las. Boa noite, aventureiros. Que suas jornadas sejam épicas e suas escolhas sábias.